Vou trazer aqui um outro tema, de maneira geral, que é o tema das privatizações, né? As pessoas podem acreditar que não é um tema para uma candidata ao cargo de vereadora discutir, acredita que as privatizações acontecem de maneira mais ampla, nacional, e que, de maneira geral, a classe trabalhadora não deva discutir, né? E é justamente o contrário, né? As privatizações é um assunto urgente, onde toda a classe trabalhadora tem que estar envolvida, né? O que você tem a dizer aí, principalmente sobre São Paulo, né? Nessas últimas quedas de energia, essas relações climáticas todas que vêm acontecendo nos últimos tempos, apavorando tudo e todos, né? E uma privatização crescente que demonstra uma ineficiência e uma falta completa de qualidade, né? O que você tem a dizer para a gente sobre as privatizações, Sandra? Carol, nós vivemos uma sociedade capitalista e tem duas grandes classes, né, que convivem o dia inteiro, o tempo todo, que é a burguesia, a classe que tem os meios de produção, as fábricas, empresas, transporte, as terras, os aluguéis, enfim, tem o poder, e a classe, que somos nós, que não tem outra forma de sobreviver a não ser vendendo a sua força de trabalho. Eu preciso estar empregada para sobreviver. Eu preciso prestar um serviço, eu preciso vender a minha força de trabalho e receber um salário para eu viver dignamente. E nem isso a burguesia consegue fazer. Porque sempre que ela pode, ela dispensa para aumentar a jornada de quem continuou trabalhando irresponsavelmente. E, como eu disse, 74 mil pessoas vivendo na rua em São Paulo são diretamente problema desta classe, que não dá emprego, não dá condição, e de um Estado, um governo, que não assegura as condições de vida. Então, nós vivemos numa sociedade assim. E essa classe burguesa, a classe dos proprietários, ela é uma classe que nós chamamos de parasitas. O que é um parasita? É aquele que gruda num corpo que tem vida e suga, 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 suga. Não trabalha. Um carrapato, por exemplo, é um parasita. E por que é importante colocar isso? Porque a classe trabalhadora, ela não só trabalha, como do ponto de vista da organização social, ela paga seus impostos. Nós temos que pagar impostos. Nós podemos pegar a lista aí dos maiores devedores do INSS, nós vamos ver que grandes empresas simplesmente não pagam INSS, não pagam IPTU, não pagam imposto rural, territorial rural, né? Eles não pagam imposto de renda, eles simplesmente não pagam, eles sonegam. E, invariavelmente, no balcão de negócios, que é o governo, câmaras, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Senado, eles negociam o perdão dessas dívidas. Isso quando já não tem isenção de impostos, como a gente vê aí inúmeras empresas, porque oferecem um servicinho desse tamanho para o Estado. Mais para ganhar como propaganda do que qualquer coisa. Então, veja bem, essa classe de parasitas, ela ficou e fica de olho em tudo que dá lucro. E uma das coisas que tem dado lucro há muitos anos dentro do país são as estatais. Sabemos que as maiores estatais no Brasil, como a CSN, Petrobras, são grandes empresas estatais, elas foram construídas com recurso público, dinheiro do Estado. Ou seja, ferrovias, né? Aquele grande investimento, quem faz é o Estado com dinheiro público. E o que essas empresas fazem? Num determinado momento, o Estado deixa de prestar um bom serviço para que ele fique péssimo, para que a população não aguente mais. E aí aparece uma empresa dizendo que vai fazer melhor e não faz. Vale do Rio Doce era uma companhia estatal que foi privatizada e virou Vale, e que promoveu o massacre de Mariana e Brumadinho. Nossa, essa empresa hoje faz propaganda na televisão que parece até a administradora do paraíso celestial, eu quero dizer, de tão honesta, tão maravilhosa e tão linda a propaganda dela.
tentando apagar e até apagando, né? Porque a mídia não mostra mais o que foi a irresponsabilidade das minas nessas cidades que eu citei, Mariana e Brumadinho. E tem várias outras cidades aí na mira dessas mineradoras que estão simplesmente destruindo tudo. Eles desmatam, eles escavam, eles acabam com nascentes de água, eles destroem em nome do lucro deles. Essas empresas parasitas, elas recebem de mão beijada do Estado burguês essas empresas por uma bagatela para lucrar. Lucro, 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 muito lucro. E essa é a política de um setor da burguesia. Eles não querem construir nada, eles querem pegar pronto com preço barato. E precisam ter gente no Estado para poder aprovar isso. E por isso a gente fala que o Lula, que a classe trabalhadora confiou tanto e votou contra o Bolsonaro para as eleições, para fazer um governo para nós, tem que romper com essa burguesia. Porque essa burguesia quer a morte dos indígenas e o que está acontecendo nas aldeias e na Amazônia agora, e no país inteiro, as queimadas. Eles querem isso. Essas empresas são muito irresponsáveis. E ele, para barrar isso, ele precisa romper com esse setor que quer isso. Então, eles querem tudo de mão beijada do Estado. E de mão beijada do Estado foi entregue a Enel, que é uma companhia de energia elétrica, com toda a sua infraestrutura, tecnologia. E o que nós vimos? As contas de energia elétrica subiram para caramba, o atendimento piorou com falhas e descompassos no fornecimento, que queima aparelhos, e você, para provar que teve um aparelho danificado por conta da Enel, você tem que perder dia de trabalho, procurar agilizar de pequenas causas, reunir provas, um aborrecimento que muitas pessoas já passaram. E o ano passado, naquela chuva que houve em São Paulo, a Enel demonstrou nitidamente o seu objetivo de só lucrar. Por quê? Falta de investimento em manutenção, por falta de investimento em manutenção, inúmeros bairros ficaram sem energia elétrica por dias, por semanas. E isso para nós, para a classe trabalhadora, principalmente, como eu disse, rico tem seguro de tudo, né, gente? Viram, o apagão foi no dia 3 de novembro, então o pagamento recebido no final do mês por uma parcela grande da classe trabalhadora vira alimento na geladeira, abastecer para o mês. E tudo foi perdido. Alimento, medicação. Por quê? Porque foram dias sem energia elétrica. Pessoas adoentadas, dependendo de aparelhos dentro de casa, não puderam ir trabalhar porque não tinha condição de tomar banho. Uma realidade bastante particular aqui onde a gente mora, que é um condomínio com 1.180 casas, apartamentos, 1.184 apartamentos, condomínio Serra Verde. Há uma realidade aqui de muitos autistas que têm uma rotina dentro de casa que foi comprometida por falta de energia elétrica naquele corte. Não veio 1 centavo de desconto na conta de energia por conta do prejuízo que a Enel proporcionou. E na esteira desse processo estava em curso a discussão da privatização da Sabesp. Isso aconteceu em novembro, o apagão. Em outubro tinha havido a greve dos metroviários, trabalhadores da Sabesp e ferroviários contra a privatização do metrô, que ainda, a parte que ainda é estatal em São Paulo, contra a privatização da Sabesp e a privatização da CPTM. Tinha havido essa mobilização, eles fizeram um plebiscito, foi feito pelo movimento um plebiscito na base, na sociedade, no metrô, em porta de fábrica, pedindo a opinião, e o apagão da Enel escancarou a privatização.
Por quê? Porque eles não se responsabilizaram por nada, por nenhum prejuízo, por nada, nada. E depois disso, a Enel já protagonizou inúmeros apagões em São Paulo. Mais ou menos em março, a região da República ficou no apagão, no primeiro semestre. E agora, 2 semanas atrás, Paulista sem energia elétrica, Zona Norte, Zona Leste, apagões que eles não dão nem justificativa. E soubemos que o governo aplicou multas, sim. Tem multas aplicadas à Enel na ordem de mais de 300 milhões, e ela simplesmente não paga. E a nossa proposta é que essa empresa tem que sair da mão da iniciativa privada e voltar para a mão do Estado, que não vai buscar o lucro e, portanto, tem condições de oferecer um serviço melhor para a população. Agora, que Estado é esse? O Estado, quem está administrando o país, os estados e os municípios, é o que a gente fala. Na lógica do balcão de negócios da burguesia, o que eles fazem? Começam um outro tipo de privatização por dentro do Estado, que são as terceirizações. Pegam setores do serviço público e entregam na mão da iniciativa privada. Você pega, por exemplo, aqui no município, o Aprígio privatizou. Não foi o Aprígio. A administração pública já está privatizando há anos a coleta de lixo. Este ano, do ano passado para cá, nós tivemos na educação 2 privatizações, que é a privatização da merenda e do preparo da merenda e dos funcionários da merenda, e isso desagrega o serviço público, né? Porque as empresas que entram no serviço público, elas estão regidas por outras ordens, a começar que não tem estabilidade no emprego. Então, se fizer cara feia, pode ir para a rua. Nós, funcionários públicos, trabalhamos para o município, a gente não trabalha para o governo de plantão. Portanto, ele faz cara feia, ordens absurdas, nós temos recurso, temos como nos mobilizar, e uma empresa privada não é assim. Ele privatizou a merenda e privatizou o quadro de apoio. O quadro de apoio são auxiliares de classe que auxiliam professoras e professores em sala de aula com alunas e alunos com necessidades especiais. Essas empresas, quando o funcionário é público, de carreira, tem curso, preparação, para um trabalho coletivo junto com as professoras, professores, direção de escola, coordenação, o que já não ocorre com essas empresas. Então, a gente fala sim, não porque as trabalhadoras e trabalhadores prestem qualquer serviço ruim, mas é uma qualidade inferior. Sim. E alguém está lucrando com isso. Então, digamos que o serviço público, com essa lógica burguesa, vai preparando para a privatização. E vai ampliando a privatização. Então, os setores mais lucrativos, por que a educação é tão privatizada? Porque tem muito dinheiro, tem 25% do orçamento municipal, tem o dinheiro que vem do Fundeb para os municípios. Então, onde tem mais dinheiro, educação, saúde, é onde eles trazem mais empresas para parasitar esses recursos e para enriquecer, prestando um péssimo serviço para a população. E essa é a lógica da privatização, de um modo geral, no país hoje, que o Lula, estando lá, precisava barrar, as trabalhadoras e trabalhadores até votaram para isso. Agora, isso não vai acontecer sem uma luta nossa, né? Para impedir essas privatizações ou reverter essas privatizações. Nós tivemos a oportunidade no apagão da Enel, nós tivemos aqui a oportunidade de fazer uma luta muito importante que impediu o prejuízo superior a 3 dias, porque a energia foi cortada na sexta às 16 horas, sábado sem energia, domingo sem energia, segunda sem energia, com a Avenida Paulo Aires, em frente ao condomínio, ocupada das 10h30 da manhã até as 9h17 da noite, 21h17, quando acenderam as luzes do condomínio.
Então, fizemos essa ocupação e a disposição naquele momento era não sair da avenida enquanto não religasse a energia. Foi um caos aqui na região, porque nós estamos exatamente no retorno, em cima da BR-116, entrada e saída de vários bairros, mas que foi muito necessário aquele transtorno para que a Enel levasse a sério o que a gente estava fazendo e religasse a energia, porque, como eu disse, há bairros que ficaram semanas sem energia elétrica. E o mesmo agora a gente já está se preparando em relação à Sabesp, porque no tapetão também o governo aprova a privatização da Sabesp, e nós achamos que o movimento organizado tem que começar a se posicionar em torno desses ataques de forma ativa, na rua, com ocupações, com luta, porque a burguesia não entende outra linguagem.